Bora lá! Hoje a gente vai encarar uma das obras mais gigantes e vamos combinar, muitas vezes mal interpretadas da filosofia, Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. Logo de cara, o livro já joga a gente nessa cena. O profeta Zaratustra, depois de 10 anos sozinho, conversando com o sol. Ele se sente completamente cheio de sabedoria, sabe? A ponto de transbordar, assim como o sol transborda de luz. E é por isso que ele decide descer da montanha para dividir o que aprendeu com a humanidade. Mas olha só, a primeira coisa que o Zaratustra faz não é sair pregando salvação, não. Pelo contrário, ele chega para diagnosticar um problema que ele considera seríssimo no mundo. Uma figura que ele apelida de o último homem. Então, quem é esse tal de último homem? É a visão do Nietzsche de uma sociedade que levou o conforto ao extremo, mas pagou um preço altíssimo por isso. A grandeza. É um mundo sem grandes riscos, sem grandes dores, mas também sem picos de alegria, sem superação de verdade. A marca registrada do último homem é a trivialidade. As paixões mais intensas, as maiores ambições da humanidade, para ele, viraram palavras vazias, conceitos sem sentido, algo que ele simplesmente ignora com um piscar de olhos. E o pior de tudo, eles se orgulham disso. Eles acham que chegaram no auge, que inventaram a felicidade perfeita, uma vidinha segura, previsível. Mas para Zaratustra isso é a maior pobreza de espírito que existe. É o beco sem saída do potencial humano. Ok, o cenário é meio sombrio, mas e aí, como é que se sai disso? É aqui que Nietzsche, pela boca do Zaratustra, nos dá um mapa, uma metáfora incrível para a evolução espiritual, as 3 metamorfoses. Para evoluir, o espírito precisa passar por 3 estágios. Primeiro, ele é um camelo, que aceita e carrega todos os valores que a sociedade impõe. Depois, ele se transforma num leão, que se revolta, destrói esses velhos valores e luta pela sua liberdade. E, por fim, ele precisa virar uma criança, para poder criar coisas novas com pureza, com alegria, começando do zero. E essa luta do leão tem um inimigo principal, o grande dragão. Imagina só, as escamas desse dragão brilham com todos os não farás, todas as proibições e regras que já foram criadas. O leão precisa derrotar esse dragão para conquistar o direito de criar seu próprio caminho. Beleza, já temos o caminho, que são as metamorfoses. Mas para onde esse caminho leva? Qual é o objetivo final dessa jornada toda? Para Zaratustra, a resposta é muito clara. A humanidade, do jeito que a gente conhece, não é o ponto final. É só uma ponte. E aqui a gente chega numa das frases mais famosas e impactantes do livro. É um verdadeiro chamado à ação. A ideia é que a gente não se contente em ser apenas humano de mais humano. É preciso ir além. E essa superação leva a gente para o famoso conceito do Übermensch, ou o supra-homem. E o que é isso? É um indivíduo que se tornou mestre de si mesmo, que cria seu próprio sentido num mundo que não tem um sentido pronto. Para colocar essa meta em perspectiva, Zaratustra lança uma pergunta que é quase uma provocação, um desafio direto ao nosso poder criativo. E a resposta dele é genial, porque ilustra perfeitamente o ponto central. A ideia é: toda aquela energia criativa que a humanidade usou para inventar deuses, agora precisa ser redirecionada. O foco sai do céu e vem para a Terra, para a criação do supra-homem. E agora a gente chega na ideia talvez mais pesada, mais desafiadora de Zaratustra. O teste supremo para o espírito que já passou por tudo isso e que afirma a vida com toda a força. É um experimento mental muito poderoso. Imagina só. E se esta vida, exatamente como ela é, com tudo de bom e tudo de ruim, tivesse que ser revivida, de novo, e de novo, e de novo, infinitamente? O eterno retorno é o que o próprio Nietzsche chamou de o peso mais pesado. É um conceito que te obriga a fazer um balanço total da sua vida. Você amaria a sua vida a ponto de querer vivê-la de novo, para sempre, sem mudar uma vírgula. Pois é, não tem escapatória, não tem como melhorar na próxima rodada. É esta vida, idêntica até o menor dos detalhes, se repetindo para todo sempre. Cada dor, cada erro, cada momento de felicidade. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente tem aqui é uma jornada completa. Começa com a identificação do problema, a mediocridade do último homem, passa pelo caminho da transformação, as metamorfoses, para chegar no objetivo, que é o supra-homem. E tudo isso culmina no teste final, a prova de fogo do eterno retorno. No fim das contas, a pergunta que Zaratustra deixa no ar para todo mundo é essa: será que é possível construir uma vida tão plena,
tão afirmativa que a ideia de revivê-la para sempre não seria uma maldição, mas sim a maior de todas as alegrias?